Feliz sábado. Eu sei que hoje mudou um pouco a estrutura aqui, mas é bom de vez em quando variar, né? Eu pedi, né, a Liamara e a liderança da igreja que nós fizéssemos um pouco diferente, porque, afinal de contas, vocês me impuseram um tremendo desafio, que é estudar Apocalipse inteiro, 22 capítulos, num sábado. Eu disse à noite, né? Eu não consigo dizer ontem à noite, porque ontem começou o sábado, né? Então, eu disse à noite de hoje que essa série, na verdade, eu apresentei lá no NASP, alguns anos atrás, e foram 8 domingos, né? E aqui nós estamos fazendo, né, nos impusemos esse desafio de fazer esses 8 estudos, eu dividi o Apocalipse em 8 blocos, num sábado. Então, só para recordar, à noite, estivemos aqui, foi uma bênção, eu, pelo menos, gostei muito, e eu estou chamando essa série de Maratonando o Apocalipse. E nós começamos Apocalipse 1, evidentemente, fomos até o Apocalipse 4. Nós fizemos uma introdução geral ao livro, nós vimos ali que o Apocalipse é uma revelação que Deus deu para o discípulo mais amado, não porque Deus tenha preferências, mas porque era o discípulo que mais correspondia ao amor de Deus. Assim como Daniel é chamado de muito amado, João também. Olha que interessante, e são 2 livros muito próximos, né? Daniel e Apocalipse. João estava preso numa ilha chamada Patmos, lá no mar Egeu, e ali naquela prisão, já idoso, obrigado Wagner, já idoso, João, o último discípulo vivo, morreu de idade avançada mesmo, ele escreve as revelações que Deus lhe deu para as igrejas. E aí estudamos as 7 igrejas, né, fizemos um estudo rápido, né, porque se fôssemos dedicar mais tempo, daria para fazer uma série só sobre essas 7 igrejas. Vimos cada mensagem de Deus para cada uma delas e aquelas mensagens que se repetem, né? Primeira delas, conheço as tuas obras. E a outra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas elas aparece a mensagem. A repetição deixa claro que isso é importante e é para nós também, né? Eu conheço você, Deus está dizendo para a gente. Eu conheço suas lutas, seus problemas, sei onde você mora, sei que você enfrenta dificuldades, eu conheço você. E ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Ouça, atente a essa mensagem. Estudamos isso aí, e depois, no segundo bloco, que também foi à noite, nós estudamos a visão do capítulo 4, que é de tirar o fôlego, lembram? A narrativa ela é interrompida, e Deus diz assim para João, olha para cá, olha para cima, e leva João em visão para o céu. E então no capítulo 4, João ele vê o trono de Deus, cercado pelos querubins, ele vê ali uma multidão, incluindo ali os 24 anciãos, que são representantes dos terráqueos, né? Representantes da terra, são pessoas que já ascenderam ao céu, assim como Moisés, Enoque e Elias, estão lá como uma garantia de que um dia todos nós também poderemos estar lá. E João ele tem uma visão do trono majestoso de Deus, do poder de Deus, e a gente entendeu que, assim como aconteceu lá em Ezequiel capítulo 1, que Ezequiel também tem uma visão do trono de Deus, majestoso, poderoso, é Deus dizendo assim, filhos, eu sei que a situação está complicada, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, assim como em Ezequiel, o povo de Deus estava sendo perseguido pelos babilônios. E Deus diz assim para o seu povo, eu sei que tudo parece complicado, parece que as coisas não dão certo, mas não se esqueçam, eu estou no trono, eu governo, eu sou o Deus Criador Todo-Poderoso, e no fim tudo vai dar certo. Essa é a promessa. Então, antes de avançar aqui no Apocalipse, para os 4 cavaleiros, para os 7 selos, 7 trombetas, as bestas e não sei o quê, a gente tem uma visão do trono de Deus, é Deus dizendo, não se preocupe com as bestas, não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com as lutas, porque eu estou com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Essa é a promessa. Então, quando a dúvida bater na sua mente, né, quando a dificuldade bater à porta, quando a morte, a doença, as perdas, elas deixarem você triste, olhe para cima como fez João. Lembre-se de que você tem um Deus todo-poderoso, que para Deus a morte não é nada, para Deus a doença não é nada. A gente passa por tudo isso, mas passa com Deus ao lado. Essa é a promessa.
Então, antes de tudo, o Apocalipse é um livro de promessas. A gente viu também, um esboço, né, geral da construção do Apocalipse, e nós entendemos que a construção literária do Apocalipse, que a gente chama de quiasma, lembram? Ela funciona assim: as extremidades do texto, começo e o fim, são semelhantes. A segunda parte parece com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e assim vai, até chegar ao miolo. Nesse estilo de texto literário, de texto hebraico, o que está no centro é o mais importante. Depois eu vou mostrar de novo aqui para a gente recapitular na parte do culto, essa estrutura. Mas é bom lembrar que no centro do Apocalipse está o grande conflito. Ali está a igreja, ali está Jesus, o dragão também está ali, e nós vemos então ali a batalha cósmica entre o bem e o mal e a vitória do povo de Deus. Então a mensagem central do Apocalipse qual é? Existe uma batalha, existe um conflito, mas o povo de Deus sairá vitorioso juntamente com o Cordeiro. Essa é a mensagem central. Eu disse também que o Apocalipse é uma espécie de spoiler, né? Linguagem de filme, né? Spoiler geralmente é aquilo que alguém faz quando conta para outra pessoa que não viu o filme alguma coisa que seria surpresa, mas ela conta antes. Isso é um spoiler. O Apocalipse é um grande spoiler. Quando você tem alguma dúvida sobre o futuro, vá lá, corra para o fim da Bíblia e leia lá Apocalipse 20, 21, 22. Finalzinho, você vai ver que o spoiler é que o dragão é derrotado, o Cordeiro vence e o povo de Deus vencerá também. Esse é o fim da Bíblia. Louvado seja Deus por isso, né? Gênesis 1, 2 e 3 contam da criação e da queda. Apocalipse 21 e 22 contam da recriação e da eternidade. O resto da Bíblia é o miolo que conta como Deus está buscando salvar a humanidade. O resto da Bíblia, digamos assim, né, o miolo, conta de famílias, pessoas, lutas, como nós também travamos as nossas. E Deus procurando salvar a humanidade. E o fim da Bíblia mostra como isso termina. Termina de forma maravilhosa. Então, nunca esqueça disso. A Bíblia o Apocalipse traz um grande spoiler para nós que fala de vitória. E hoje, então, vamos analisar aqui o tema 4, né? Os selos, as trombetas e os 144 mil selados. Eu vou tentar condensar ao máximo, porque eu não quero atrapalhar o palestrante da tarde. Porque à tarde, às 4 horas, começa de novo, né? Temos a última etapa da nossa jornada, da nossa maratona. Então, eu vou tentar aqui ser o mais conciso possível. Caderno na mão, caneta também, e vamos lá. Abra o Apocalipse aí no capítulo 6, Apocalipse 6, vamos ler dos versos 1 a 8. Apocalipse 6, 1 a 8. Eu espero que essa maratona aqui sirva de incentivo para vocês depois quererem também estudar o Apocalipse em casa, com a família. Tem um livro que a CPB lançou recentemente, do Ranko Stefanovic, que é um doutor em teologia lá da Andrews. Ele é especialista em Apocalipse, é um livraço assim que a CPB lançou. Recomendo a vocês. Muito bom. Ali sim, ele vai esmiuçando todo o livro do Apocalipse. Então é bom, né? Então é coisa boa. Se o pastor Dornelles vive citando o Ranko Stefanovic, né? É que ele foi orientado por ele também no pós-doutorado. Então ele conhece bem o homem lá. Vamos lá, Apocalipse 6, de 1 a 8, diz assim: Vi quando o Cordeiro... Quem é o Cordeiro mesmo? É Jesus, não tem dúvida quanto a isso, né? Vi quando Jesus, o Cordeiro, quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse som de trovão: Venha! Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Coroa aqui a palavra é Stephanos, no grego. Não é coroa aquela de ouro de um rei, é a coroa de louro de um vencedor. Então, aquele que lutou e venceu, tá? Tenha isso em mente. É aquela coroa de louros que dava-se para um atleta que vencia uma competição. Então, ele tinha uma coroa de vencedor. E saiu para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha! Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão.
E eu vi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui revela a escassez, porque você só conseguia comprar um pouquinho de trigo, um pouquinho de vinho, de azeite, porque não havia, você tinha uma escassez, não tinha mais esse alimento, né? E o trigo, ele remete ao pão, né? E pão remete ao quê? A palavra. É o momento que nós temos aqui a escassez da palavra. Mas o azeite e o vinho, que são símbolos do sangue de Cristo e do Espírito Santo, não foram danificados, porque estavam sempre disponíveis para os sinceros, né? Sangue, a salvação e o Espírito Santo. 4º selo, verso 7. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte. E o inferno, já sabemos que é sepultura, né? Hades, no hebraico Sheol, a sepultura, portanto a morte, né, o estava seguindo. E foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. E paremos por aqui, antes de ir para o 5º selo. Então vamos lá, aqui na tela, uma ilustração para tentar ajudar a gente a entender melhor. Nós temos ali os 4 cavaleiros. Todas as profecias de 7 no Apocalipse são paralelas. É tipo o que acontece em Daniel. Daniel capítulo 2 é paralelo a Daniel 7, que também é paralelo a Daniel 8 e 9. Né? Você vê as semelhanças. Em Daniel 2 é uma estátua, metais. Em Daniel 7 são animais, mas a sequência é a mesma, são reinos. Então as 7 cartas que nós vimos à noite, hoje à noite, né, nós vimos, as 7 cartas, elas são tão fáceis de entender que servem como base para as demais profecias de 7 que há no Apocalipse. Então 7 selos, mesma coisa. Eles representam períodos pelos quais o povo de Deus passaria. A história da igreja, né, aconteceria. Agora aqui ele adiciona alguns elementos a mais, né? Adiciona elementos na visão. São os 4 cavaleiros. Então você tem ali um cavalo branco com um cavaleiro que era vitorioso. Isso corresponde ao tempo de Éfeso. É o período da igreja cristã primitiva, a igreja apostólica, né? Os apóstolos ainda estavam vivos, a doutrina era preservada. Por isso o branco, que remete à pureza, que remete à incontaminação. Então, é muito claro que esse cavalo e esse cavaleiro representam o cristianismo primitivo, puro, que era vencedor, que pregava, que avançava, e tinha o poder de Deus os acompanhando. Mas aí vem a fase do cavaleiro preto, do cavalo preto, que tinha uma espada mortal, ele matava, ele perseguia. E, curiosamente, o período de Esmirna, que é o segundo lá das 7 cartas, Esmirna também fala de morte. A própria palavra vem de mirra, que era um perfume caro obtido do esmagamento de uma árvore, para obter a seiva. Eles eram esmagados, eles eram mortos, mas a morte deles era um testemunho poderoso, porque quando um morria, centenas se convertiam. Porque eles morriam cantando, morriam louvando a Deus. Como pode alguém se entregar à morte assim, cheio de esperança? E muita gente foi se convertendo. O cristianismo avançou rapidamente, né, pelo Império Romano. Então, cavalo preto, ele remete à perseguição. E nós temos então depois... Peraí, o cavalo vermelho, né? Então, vocês estão atentos, né? Foi um teste. Cavalo vermelho, sangue, morte. Aí vem o cavalo preto, que naquela sequência de cartas das igrejas, ele fala do quê? Nós temos ali a balança, a escassez da palavra, pouco trigo, pouca cevada. É uma fase em que o povo de Deus não tinha mais acesso à Bíblia, em que a mensagem que era pura começa a se corromper. Lembra de Pérgamo? No período do decreto dominical, dos dogmas, das doutrinas pagãs que adentram a igreja, a imortalidade da alma, Constantino se dizendo convertido e se intrometendo nos assuntos da igreja. Então aquilo que era branco agora se corrompe, se polui. Por isso o cavalo preto, né? E chegamos ao momento do cavalo morte, amarelo, cor de morte. Ele corresponde ao tempo de Tiatira, que é a Idade Média, quando a igreja está totalmente corrompida, e agora, ironicamente, essa igreja que antes era perseguida, começa a perseguir. A igreja oficial, a igreja romana, que herda, né, aquele poder restante dos Césares. Por isso ela se assume romana. E aqueles que iam contra essa igreja eram mortos. É um período terrível, difícil, da Inquisição, por exemplo, né, de prisões, mortes e devastação.
Os 4 cavaleiros ajudam a gente a entender melhor o que já vimos, né? Eles ajudam a fixar aquele conteúdo que nós já estudamos. Os anjos que falam aqui com João, eles estão dando mais informações para a gente não errar no nosso estudo. Enfim, aí chegamos ao 5º e ao 6º selos. Não tem mais cavalos. Os cavalos só foram colocados ali para ajudar a entender mais detalhes. Agora vem o 5º selo. Nós vamos ler aqui Apocalipse 6, de 9 a 17. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Essas almas aí clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vamos fazer uma pausa aqui? Eu sei, alguns podem ter ficado assim, achando meio estranho isso, né? Mas a gente não entende que as almas, né, a alma é a pessoa, e a pessoa quando morre ela fica no estado de inconsciência até a volta de Jesus? Como é que tem aqui a alma clamando a Deus, pedindo vingança? Como entender isso? Calma, a gente vai entender isso aí. Mas pelo menos mantenha em mente o seguinte: almas debaixo do altar. Não estavam na sepultura, não estavam no inferno, não estavam no céu. Estavam debaixo do altar. Que altar gigante é esse para conter tantas pessoas mortas, né? Então você já percebe que é uma situação, de novo, simbólica. O que representa isso? Nós já vamos entender. Vamos ler aqui o restante para a gente avançar pelo 6º selo. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira quando deixa cair seus figos verdes, quando sacudida pelo vento forte. Isso aqui, Jesus também mencionou lá em Mateus 24, tá? Só para lembrar, né? Sinais do tempo do fim. 6º selo. Então já estamos chegando perto do tempo do fim. Quando a gente fala da 6ª igreja, lembram? Que nós vimos isso à noite? Filadélfia. Primeira vez que ele fala assim: venho sem demora. Os marcadores temporais estão aqui. Lá na 6ª igreja, venho sem demora. Ele nunca tinha dito isso nas igrejas anteriores, nos períodos anteriores, porque estava longe ainda. Mas quando chega o tempo de Filadélfia, já com desapontamento e com pessoas estudando as profecias, ele diz: eu venho sem demora. E aqui nós vemos os sinais do tempo do fim, né, que marcam o começo do tempo do fim. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isso está lá em Apocalipse também, né? Apocalipse 1, 7, né? Nós já vimos. Como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos escondam na face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então aqui nós vemos os ímpios que sabiam do que ia acontecer e desprezaram os avisos. Eles terão medo. Mas é bom lembrar que lá em Isaías é dito que o povo de Deus dirá: esse é o Senhor nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Entre que povo você quer estar? A resposta é óbvia, né? Eu quero estar aqui entre aqueles que vão ficar felizes. Quando souberem que Jesus vai voltar, e quando Jesus de fato voltar. Estaremos felizes, porque estávamos aguardando. Vamos rever algumas coisas aqui então, para fixar? Mártires debaixo do altar. Lembram? Almas que foram mortas, degoladas por causa do seu testemunho. Eram mártires. Foram perseguidos e mortos. Então veja só. Primeiro, só para lembrar, alma no hebraico, a palavra é nefesh, que significa, entre outras coisas, principalmente ser vivo, pessoa. Literalmente é pescoço, por onde passa a respiração. Olha que interessante, né? É vida, é ser vivo, alguém que está vivo, alma. Adão não recebeu uma alma, ele se tornou uma alma. Deus o criou como sendo uma alma. Por isso que, quando ali em Atos dos Apóstolos, fala dos batismos que eram feitos, dizia, algumas traduções trazem, naquele dia foram batizadas tantas almas, pessoas, né?
Hoje a gente evita falar essa palavra porque, infelizmente, a nossa cultura está muito banhada no espiritualismo. E as pessoas, quando ouvem a palavra alma, já pensam no fantasminha, no Gasparzinho, né? Não pensam no ser humano. Na mentalidade hebraica é outra coisa. É pessoa. Então, quem estava debaixo do altar? Pessoas. Mas ainda está estranho, pastor. Calma, vamos lá. Os mártires derramaram sangue em sacrifício diante de Deus. No santuário de Israel, no antigo santuário, lembra quando o sacerdote pegava a bacia com o sangue do cordeiro e entrava no santuário? Primeiro ele aspergia o sangue nas pontas do altar de incenso. E depois o restante do sangue ele derramava embaixo do altar, no chão. Olha que interessante essa analogia. O sangue do sacrifício era derramado na base do altar. Aqui você vê pessoas cujo sangue foi derramado e estão ali debaixo do altar, simbolicamente falando. Foram sacrificados, morreram por Jesus. A súplica dos mártires representa o clamor do povo sofredor de Deus ao longo de toda a história, desde Abel. Até quando, Senhor? O Senhor parece que não age, por que nós estamos aguardando tanto tempo pela vingança, pela vindicação? Até quando, Senhor? A resposta é: descansem um pouco mais, aguardem um pouco mais. A vingança virá, a justiça será feita. Olha que interessante. Tá, mas como assim eles estavam clamando? Olha o que diz Gênesis capítulo 4, verso 10. Disse o Senhor a Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Sangue tem boca? Sangue fala? Sangue clama? Como é que você entende esse texto? Caim, o que você fez? O sangue do teu irmão está clamando diante de mim. Como é que você entende isso? Não entende? Pode falar. Aqui ainda é aula. Sim, o sangue é vida, mas como é que eu entendo isso de que o sangue está clamando diante de Deus? Está pedindo justiça. Pedindo que a justiça seja feita. Caim foi o primeiro mártir, mas ao longo de toda a história teve vários mártires, homens e mulheres que morreram por sua fé. Deus não deixou passar em branco isso, gente. Eles estão aguardando. Deus um dia fará justiça. Os ímpios serão punidos e os justos serão vindicados. Terão a vida eterna. É nesse sentido que as almas, que o sangue, que a vida dos mártires que foi derramada por Jesus embaixo do altar, está clamando por justiça. E a resposta é: aguardem. Ainda haverá outros mártires, mas a justiça virá. Que bom, né? Que Deus é justo. Deus é amor e Deus é justo também. Os mártires devem repousar um pouco mais, até quando? Até a ressurreição dos mortos, né? Muito bem, a Bíblia, só para recordar assim rapidamente, o que ela nos ensina sobre isso, para a gente ter certeza de que ali não está ensinando imortalidade da alma. Gênesis 2,7, já falei, Adão e Eva eram alma vivente, fôlego da vida, mas pó da terra, forma uma alma, morre, essa união se rompe e a pessoa deixa de existir até a volta de Jesus, ou, infelizmente, até 1000 anos depois, na segunda ressurreição. Eclesiastes 9, 5, 6, o que diz? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A memória deles, os seus sentimentos, foram deixados no esquecimento. Eu, às vezes, esqueço que tem uma tradutora aqui, né? E eu falo rápido demais, e eu fico com dó dela. Eu vou tentar frear um pouquinho, tá? Desafio para ela, né? Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. Por quê? Porque estão inconscientes. A gente compara isso com o sono. Jesus comparou com o sono lá em João 11. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E ele falava da morte dele. Então, para nós isso é muito claro, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Que diz que na volta de Jesus, com o som da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Portanto, até lá, ninguém está vivo por aí. Não tem alma penada, não tem ninguém para puxar o seu pé de noite na cama. Os mortos estão dormindo. E que se aparece alguém dizendo que é morto, não é morto, é diabo. São os anjos do mal. Os espíritos demoníacos que aparecem em Apocalipse 16. Né? Então aquelas almas não podem ser pessoas que estão vivas debaixo de um altar clamando, porque seria uma contradição em relação a tantos outros textos da Bíblia. O entendimento é esse que eu acabei de explicar para vocês. Ok? E os sinais que aparecem aqui? O sol escuro, a lua vermelha, a chuva de estrelas. Isso já aconteceu, irmãos. Eu repito, Jesus também mencionou esses sinais lá nos evangelhos.
O escurecimento do Sol, que não foi eclipse, isso está registrado em enciclopédias, foi um fenômeno inexplicável, especialmente no hemisfério norte, né, do mundo aí. 19 de maio de 1780, o grande escurecimento do Sol, um fenômeno inexplicado. Como eu disse, não foi eclipse. Na noite daquele mesmo dia, a Lua apareceu vermelha como sangue. Muitas pessoas que viviam lá no hemisfério norte achavam que já era o fim do mundo mesmo. Alguns relatos dizem que os animais, o gado, foi para o pasto e de repente escureceu como noite e voltou para o curral. As aves voltaram para os seus ninhos. Foi um fenômeno muito estranho. E muita gente que estava atenta às profecias achava que era o fim do mundo mesmo. Né? E aí, no dia 13 de 11 de 1883, uma intensa chuva de meteoritos. Foi tão forte, tão intensa, que dava para ler um livro à noite, aqui, ao ar livre, segundo relatos. Então, isso muito próximo na história. Além disso, no dia 1º de 11 de 1755, tem vários livros que tratam desse assunto, inclusive um dos melhores é este aqui, ó, A Ira de Deus, falam do grande terremoto de Lisboa, que foi tão forte que atingiu, né, as ondas sísmicas atingiram a África, até a América, até lá fez sentido. Né? Então foi um terremoto que, no contexto dos demais sinais, marcou também, para os estudantes da profecia, o começo do tempo do fim. Começo do tempo do fim, que é justamente o sexto selo. Né? Então a profecia se cumpriu de forma precisa, como sempre, para variar, e nós vemos então como a Bíblia é perfeita, né? E como podemos confiar na palavra de Deus. Quem poderá ser salvo? Vou ler agora Apocalipse 17 de novo comigo aqui, que diz assim: chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá ser salvo? Oi? Pode até ser que aconteça alguns fenômenos, né? A gente sabe que tem profecia para isso, dizendo que sinais no céu e tudo mais, mas exatamente como aqueles lá, talvez não, né? Já. É o começo do tempo do fim. Momento que marca, quando lá na Filadélfia diz, eu venho sem demora. É o início do tempo do fim. O fim do tempo do fim nós vamos viver. Eu espero que sim. Né? Olha só, esse bloco aí que tem o quinto e o sexto selos, termina com uma pergunta. Quem poderá subsistir? Quem poderá ser salvo? Na sequência, se nós tivéssemos tempo eu leria com vocês, vem a resposta ali em Apocalipse 7, 1 a 4, 9, 10, 13 a 17, também Apocalipse 14. A resposta é aqueles que forem selados com o selo de Deus. Mas isso veremos depois, tá? Mas a resposta vem. Quem pode se salvar então? Com esse Deus tão grande, tão poderoso, tão terrível? Tem gente que vai se salvar, vai ser salva. Aqueles que tiverem o selo de Deus. Você quer saber que selo é esse? Quer receber esse selo? Então não perca a sequência, tá? Vamos avante. Quem são esses que vão receber o selo de Deus para terem a salvação garantida? Eu queria ter mais tempo para explorar esse assunto, porque ele é fantástico, mas eu tenho que sintetizar, como eu disse para vocês. Né? Resumindo tudo de uma forma bem sintética. Os 144 mil, que também compõem a grande multidão, são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. O número é simbólico, gente, tá? Porque todo o bloco ali de Apocalipse que trata desse assunto é simbólico. Os elementos todos são simbólicos. Não dá para a gente aplicar isso como número literal. Seria bem estranho também, né? Só 144 mil pessoas estarão salvas quando Jesus voltar. Isso não faz sentido. É um número que é um múltiplo de 12, tem toda uma explicação sobre isso, que não dá tempo de a gente explicar agora, mas entenda uma coisa, serão pessoas salvas pelo sangue de Cristo e que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Pode ser que alguns aqui façam parte desse povo? Eu creio que sim, pode ser. Mas outros tantos de nós vão descansar em Jesus antes do fim. Deus sabe, confie em Deus. Se você descansar antes, você vai ressuscitar na volta de Jesus. Se você permanecer, você vai testemunhar até o fim. Poderá ser preso, poderá passar por algumas dificuldades, mas você vai ser uma testemunha fiel de Deus até o fim. E vai se encontrar com aqueles que dormiram antes. Deus sabe de cada caso. Lá na frente a gente vai descobrir, tá bom? O importante é permanecer fiel com Jesus até o fim, todo o tempo. Então aqui eu vou correr um pouco, porque
Tudo isso aí eu acabei de explicar em poucas frases, tá? Quem são os vitoriosos? No grande conflito, diz assim: no mar cristalino, diante do trono de Deus, no mar de vidro, né? Aquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Porque é interessante, João ele ouve uma informação. E você, eu já falei isso à noite, né? Que isso aparece muitas vezes. Eu ouvi e depois eu vi. Ele ouviu um número, 144 mil. Quando ele vira para ver, ele vê uma grande multidão incontável. Interessante. Nós entendemos que os 144 mil são a mesma grande multidão. Ok? Ele ouve o número, mas quando ele olha, ele vê uma grande multidão incontável. Dos salvos que resistiram, que passaram pela grande tribulação e que estão vivos ali na volta de Jesus. Ok? Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144 mil que foram remidos dentre os homens, e ouve-se com o som de muitas águas, de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas. Que deve ser lindo demais, né? Como é que chama? Coral de harpa? Não, não é coral. Orquestra também não, porque tem um monte de instrumentos. Esse grupo de harpistas tocando vai ser a coisa mais maravilhosa, com certeza, né? Cantavam um cântico novo diante do trono, um cântico que ninguém podia aprender, senão eles, os 144 mil. Por quê? Que só eles sabiam cantar essa música. Porque só eles passaram por essa experiência. De ter enfrentado todas as provas até o fim e ver Jesus voltar em vida. Somente eles terão a honra e saberão cantar esse cântico da sua experiência, né? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, aí está a resposta, viu? Portanto, não foram ressuscitados. Foram levados para o céu vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram por todas as provas, como eu disse, né? Pela perseguição final. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Esse é o povo do último tempo, né? E aqui a gente tem uma comparação, né? Para falar de quem são essas pessoas, né? Lá em Números é de onde certamente João traz as informações. Você sabia que Apocalipse é o livro mais judaico do Novo Testamento? Porque muito do que João traz de figuras, de elementos, ele traz do Antigo Testamento judaico. Então por isso que alguns dizem, é o livro mais judaico do Novo Testamento. É o caso aqui. Lá em Números 31, de novo, né? A gente lembra lá do que aconteceu com Balaão, com Balaque, né? O povo de Israel suportou guerras, batalhas, privações e tal. Aí o diabo usa uma outra estratégia. Já que eles não foram derrotados pelas armas, vou derrotá-los pela sedução. E aí Balaão sugere que mulheres, ali, prostitutas, moabitas, elas se envolvam com o povo de Israel, e muita gente ali acabou caindo por causa disso. A espada não conseguiu, a sedução conseguiu. Mas lá em Números aparece também 144 mil seguindo o sacerdote. O número está lá. Isso é interessante. Fiéis que não se deixaram levar pela sedução. 12 é o número da perfeição do governo de Deus. Aí, aplicando isso ao tempo final, estamos também na fronteira de Canaã, não é verdade? Aquele povo estava na fronteira da Canaã terrestre, pertinho de chegar na Terra Prometida. E ali houve uma derrota terrível. Mas um grupo permaneceu fiel. Esse grupo entrou na Terra Prometida. Nós estamos de novo, irmãos, no limiar da Canaã celestial, pertinho de entrar no céu. Jesus logo voltará. Quem são os que permanecerão fiéis? Que não se deixarão seduzir pelos enganos, pelas mentiras, pelas ideologias, pelos comportamentos mais ligados à Babilônia do que a Deus. A pergunta, ela continua. Quem vai permanecer fiel? Quem estará pronto para entrar em Canaã? Sejamos fiéis ao sacerdote. Não nos deixemos levar pela impureza. Não nos deixemos levar pelas ideologias pagãs. Recebamos o selo de Deus, que representa pertencimento. Pertencemos ao nosso Deus. Ok? 7 trombetas, eu não vou assim me estender aqui, nós temos ainda a escola sabatina e depois o culto, mas resumindo, também tratam da história do cristianismo, da história da igreja, da história do mundo, em fases, em etapas. Na verdade, os selos e as trombetas têm muitos paralelos. E aqui o gráfico mostra isso, olha só. Os 7 selos começam no primeiro século, no tempo do apóstolo, e avançam pela história.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, que é o tempo do fim. Aí há um interlúdio, um intervalo na narrativa para descrever coisas a respeito do povo de Deus, e depois vem o sétimo selo, que é a volta de Jesus. Olha que interessante, se você ler com calma depois na sua Bíblia, as 7 trombetas têm a mesma estrutura. Começa no tempo do apóstolo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, trombeta. Aí tem um interlúdio, uma pausa, para falar do quê? Da experiência do povo de Deus. Aí depois vem a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Mesma coisa. Os mesmos paralelos aí, digamos, né? É fantástico, né? Ver como Deus ele instrui o seu povo. Eu termino com uma pequena história que alguns já conhecem. Uma jovenzinha de 15 anos. Ela um dia chegou em casa, à noite, triste com a situação da vida, do mundo, e querendo encontrar respostas. E ela ouve uma voz de Deus dizendo assim: leia a Bíblia. Só que não tinha Bíblia na casa dela. Era uma família mais ligada ao espiritismo, catolicismo, não tinha Bíblia. E ela entendeu que devia ir até a sala de estar, porque encontraria ali uma Bíblia. E ela encontrou na mesa da sala de estar uma Bíbliazinha daquelas pequenas, dos Gideões, lembram? Que eram distribuídas de graça nas escolas, enfim. Estava lá uma Bíblia dessa, que tem o Apocalipse. E ela abriu justamente no Apocalipse e passou quase a noite toda lendo o livro do Apocalipse. Ela teve um sentimento duplo. Primeiro, de perceber que há esperança de que há um povo de Deus, mas por outro lado ela também percebeu que outras pessoas se perderão. Que há batalhas, que há bestas e tudo mais. E ela pediu a Deus: Senhor, eu quero descobrir que povo é esse. Ela queria fazer parte do povo que vai ser salvo. Curiosamente, pouco tempo depois, 2 adventistas do 7º dia bateram à porta daquela família e ofereceram um estudo bíblico. Sobre qual livro? Apocalipse. Apocalipse. Aquela jovenzinha clamou a Deus e Deus enviou a resposta. Para resumir a história, porque vocês conhecem essa pessoa, nessa data, ela, depois de estudar a palavra de Deus, de conhecer o Apocalipse, ela foi batizada e tornou-se a minha esposa. E o interessante, eu contei para vocês à noite, que eu também fui salvo pelo Apocalipse. Não pelo Apocalipse, pelo Deus do Apocalipse, mas foi o primeiro estudo que eu fiz. E aí eu costumo dizer que Deus nos uniu pelo Apocalipse. Ela e eu nos convertemos pelo mesmo estudo bíblico, Revelações do Apocalipse, de Belvedere, lá nos anos 90. Então, quando estudo Apocalipse, eu fico muito feliz e até emocionado, porque esse livro que Deus inspirou João a escrever transformou a nossa vida. E eu espero que ele transforme a sua vida também, e que hoje seja um dia de muitas bênçãos ao estudarmos esse livro maravilhoso. Amém? Depois tem mais. Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os olhos, como está mesmo. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento em que nós estudamos um pouco mais desse livro inspirado, desse livro sagrado do Apocalipse. Obrigado pelo privilégio que temos de estudar esses assuntos com seriedade, com a hermenêutica adequada e entender que Tu és um Deus soberano que conduz a história. Agora pedimos a Tua bênção sobre a sequência do que teremos aqui nesta manhã, a escola sabatina, o momento infantil, e depois também sobre o culto. E à tarde, às 4 horas, nós queremos estudar mais ainda esse livro e nos encher de esperança. Dá-nos a Tua paz, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas é maravilhoso, né? Estudar Apocalipse. Nós vimos à noite, né? Sexta-feira à noite, que na verdade já é sábado, a introdução do Apocalipse, estudamos os capítulos 2, 3, 4, aquela primeira profecia das 7 igrejas. Se você perdeu, está no canal da igreja. E em breve também estará no meu canal, porque eu vou roubar da igreja e vou colocar no meu canal. Todo mundo sabe que eu faço isso, então está tudo certo. E eu já chamei a série de Maratonando o Apocalipse, partes 1, 2 e 3. Parte 1 foi à noite, parte 2 está sendo hoje de manhã, parte 3 à tarde. Depois você pode compartilhar esse conteúdo, esse material, lembrando que, obviamente, a gente não vai conseguir tratar de todos os detalhes desse livro. No curso de teologia, se dedica ali vários meses para estudar só o Apocalipse. Existem livros, obras volumosas que estudam o Apocalipse, né? Aqui estamos fazendo um resumão, uma revisão para o vestibular, né? Espero que esteja sendo uma bênção para vocês, tanto quanto é para mim, sempre que eu tenho que apresentar temas do Apocalipse. Eu lembro da minha história mesmo, né? E da Débora também, que eu contei agora há pouco, né?
como esse livro tocou a nossa vida e como nos encheu de esperança, porque, como eu disse à noite, o grande spoiler do Apocalipse é: Jesus vai voltar e o mal vai ser derrotado. Ponto final. É isso. Se fôssemos espremer a essência do livro, né? Ele fala de salvação, de vitória, de ressurreição dos nossos queridos que já partiram. Tem uma série de promessas maravilhosas ali. E ao estudar o Apocalipse, você acaba tendo que estudar a Bíblia toda. Porque, como eu disse agora há pouco, o Apocalipse é o livro mais hebraico da Bíblia. Porque João ele faz referência, ele usa muitos símbolos do Antigo Testamento. A gente viu à noite, né? Jezabel, Balaão, as próprias bestas, né? Vêm lá de Daniel, os animais representam reinos. Uma série de conceitos, de metáforas, de histórias, vem lá do Antigo Testamento. Portanto, a chave para entender o Apocalipse é a Bíblia. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você entende o último livro dela. É assim. Agora, quando a pessoa não estuda a Bíblia e ela tenta entender o Apocalipse, ela viaja na maionese escatológica. Né? Ela vai interpretar coisas assim muito mirabolantes, né? Tipo, a marca da besta, o que é? Ah, a marca da besta é o chip. A marca da besta é a vacina. E começa a inventar um monte de coisa. Desde os anos 90, quando eu me converti, até hoje, eu já vi umas 15 marcas da besta diferentes. Que as pessoas viajam, né? Eu me lembro quando aconteceu lá o atentado terrorista em Nova York, nas Torres Gêmeas. Assim que as torres vieram abaixo, alguns evangélicos começaram a dizer assim: a profecia de Daniel 8 está cumprida. Como assim? O que tem a ver com Daniel 8? O atentado às Torres Gêmeas de Nova York. Se cumpriu, porque lá em Daniel 8 aparece um carneiro com 2 chifres. E o bode vem voando e quebra os 2 chifres. Então os 2 chifres eram as Torres Gêmeas de Nova York. Nada a ver, nada a ver. Era só gastar um pouquinho mais de tempo e ler os versos seguintes. O próprio Daniel dá o significado do carneiro. Ele fala, é a Medo-Pérsia. O bode é a Grécia. Como é que pode ser Nova York? As Torres Gêmeas, né? Então é uma pena que as pessoas não tenham essa profundidade, né, esse cuidado de estudar a Bíblia com responsabilidade, com oração e estudar de verdade. Ler tudo o que está ali. Não só pensar versos isolados e dar a sua interpretação. Isso é muito perigoso até, né? Como se diz, né, um texto fora de contexto acaba gerando um pretexto para muitas coisas, muitas ideias errôneas. Então, espero que esse estudo ele motive vocês a depois deste sábado buscarem mais conhecimento, estudarem mais ainda a palavra de Deus, nunca mais pararem de estudar a palavra de Deus, porque ela é transformadora, ela é maravilhosa. Vamos então à parte 4, né, do nosso estudo. Partes 1 e 2 fizemos à noite, parte 3 agora pela manhã, e agora vamos às partes 4 e 5 do livro. Eu só espero conseguir terminar antes do palestrante da tarde começar a parte dele. Mas eu acho que vai dar tempo, tá? O livrinho selado e a besta do abismo. Vamos para o Apocalipse, agora no capítulo 10. Apocalipse 10, versos 1 a 11. É um capítulo fantástico. Descreve uma experiência muito marcante na vida dos nossos pioneiros, né? Tem tudo a ver com a nossa história como igreja, você vai perceber aí. Apocalipse 10, 1 a 11. Podemos ler? Abraço aos amigos que estão acompanhando aí pelo canal da igreja. Deus abençoe também a sua família. E desejamos que vocês, como nós, também sejamos muito abençoados agora. Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas.
A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. Coma o livrinho. No seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Pausa aí a leitura, olha para mim aqui. Resista, não leia o verso 11. Depois nós vamos ler o verso 11. É um capítulo bastante interessante, ele vem na sequência ali da sétima trombeta, que a gente já estudou, que é o tempo da volta de Jesus, né? Ele narra uma cena estranha, em que João, certamente representando um povo, ele se depara com um anjo, com um livrinho, não era tão grande, então um pequeno rolo, um livro pequeno, aberto, na mão. Se é um livro aberto, é porque ele estava fechado antes. Qual é o único livro na Bíblia do qual se diz que estava fechado, selado, até um tempo específico? Daniel. Lá no final do livro, Deus diz assim para Daniel: sele as palavras deste livro, fecha, encerra, sela, até o tempo do fim. Daniel tem só 12 capítulos, realmente é um livrinho. E agora está aberto. Se ele está aberto, esse texto está cronologicamente localizado em que momento? Tempo do fim. Então, quando começa o tempo do fim, algumas pessoas, representadas por João, elas obedecem à voz, à ordem que foi dada, pegam o livro e comem. Comer um livro, comer um pergaminho, é metafórico, obviamente, né? Hoje mesmo a gente fala assim: eu devorei aquele livro, tão bom que era. Não falamos assim até hoje? Eu devorei aquele... Naquele tempo é a mesma coisa. Devora, come. Ele assimila a mensagem, se torna doce na boca, mas quando ela é digerida, entendida, se torna amarga. O que representa isso? O que significa isso? Né? Já temos o tempo, já temos a experiência, vamos entender? Eu vou ter que, como eu disse, né, em muitos momentos, entrar já de sola no assunto. Não dá para a gente fazer muito floreio por causa do tempo, né? Então, sem floreios, a gente entende, e eu já desafiei algumas pessoas que não entendem assim a me explicar de outro jeito. E é complicado entender de outro jeito, né? Porque faz muito sentido isso que eu vou dizer. Ali no século XIX, tempo do fim, portanto, né? 1798, com a ferida mortal contra a besta do mar, veremos daqui a pouquinho. Começa o tempo do fim, o fim dos 1260 anos proféticos, né? Então, nesse período, há um despertamento incrível, não só nos Estados Unidos, lá com William Miller, ou Guilherme Miller, e outros. Na Inglaterra também, o Wolff. Na América do Sul, o padre jesuíta Manuel Lacunza começou a estudar o Apocalipse e escreveu um livro sobre a volta de Jesus, né? Nós temos vários lugares, pessoas que despertaram para as profecias. O livrinho estava sendo aberto, porque era o tempo do fim. E coisas que outros estudiosos antes não entendiam, ali no século XIX, meados de 1830, 20, pessoas começaram a entender esse livro, né? Então, realmente, a profecia se cumpre, ele começou a ser compreendido, o livro estava aberto. De modo muito especial, nos Estados Unidos, graças ao trabalho de Guilherme Miller, milhares de pessoas foram alcançadas, milhões até. Alguns estimam que até 1 milhão de pessoas foram alcançadas com a mensagem do Advento, com a mensagem da volta de Jesus. Os Estados Unidos tinham só 17 milhões de habitantes, então imagine como foi esse despertamento, né? Foi um grande reavivamento espiritual. Muitas reuniões públicas, campais, muitas publicações, revistas e livros foram espalhados, né, pelos Estados Unidos. Então foi um grande despertamento, mas, infelizmente, seguido de um grande desapontamento. Por quê? Porque eles não compreenderam o evento que aconteceria, de fato, em 22 de outubro de 1844. Você conhece a história já. É só estudar isso em paralelo com Daniel capítulos 8 e 9, né? Especialmente Daniel 8 e 14, que foi que impressionou Miller. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eles achavam que o santuário era a terra. Eles não tinham a compreensão que nós temos da doutrina do santuário. Que
no livro de Hebreus, que em outros textos da Bíblia, até Apocalipse mesmo fala disso, né? Apocalipse 11, 19, há um santuário no céu. E esse santuário, à semelhança do da terra, precisava passar por uma purificação, né? E uma volta dessa crença para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o nosso único e suficiente intercessor e mediador. Eles achavam que o evento marcado e calculado corretamente para 22 de outubro de 1844 seria a volta de Jesus. Mas a gente sabe que não era isso, né? Era, na verdade, aquilo que era prefigurado pelo santuário terrestre. O sacerdote estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Não tenho tempo de explorar esse assunto, que é fantástico. Mas é assim que a Bíblia ensina, né? Quando Jesus não vem, no dia 22 de outubro, é óbvio que aquelas milhares de pessoas ficaram tremendamente desapontadas. A mensagem que era doce na boca, Jesus está voltando. Os mortos vão ressuscitar. Vamos sair desse mundo miserável, doce na boca. Quando eles passaram pela experiência, foi amarga. Amarga no estômago. Muita gente abandonou a fé. Muita gente deixou de ser adventista. Adventista, nesse momento, não é da igreja adventista, tá? Eram pessoas que criam no advento. Havia batistas adventistas, presbiterianos adventistas, congregacionalistas adventistas. Ainda não havia uma igreja organizada. Eram pessoas de várias igrejas que criam na volta de Jesus. Depois eles se juntam, tinham a mesma fé e se organizam como uma igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim nasceu a nossa igreja. Não foi uma dissidência de uma outra igreja. Foram pessoas de várias igrejas que tinham uma esperança comum. E que depois entenderam que, na verdade, não era a volta de Jesus de fato. Era, sim, um evento relacionado com o santuário celestial. Esse foi o desapontamento de 1844. A gente pode fazer uma comparação com um desapontamento anterior a esse. Vamos viajar no tempo, para o século I. Ano 31, especificamente, Jesus morre na cruz do Calvário. Onde estavam os discípulos nesse momento? Exceto João. Onde estava aquela multidão que tinha ganhado pão de graça, que tinha sido curada por Jesus? Cadê as pessoas? A imensa maioria foi embora, dispersou. Muitos criam que Jesus ia ser um rei, de fato, né? Um rei literal. Queriam até uma vaga nesse novo reino, né? Como alguns discípulos queriam. Não entenderam a missão de Jesus. Mas não é porque muitos não entenderam que ele iria deixar passar o momento que na Bíblia é chamado de plenitude dos tempos. Ele tinha que morrer. Naquela data profética. Daniel, mesmo o livro Daniel, que levou ao desapontamento de 1844, não é que levou, né? O mau entendimento das pessoas é que levou a isso. No mesmo livro Daniel estava profetizado que Jesus, no meio da semana profética, ia morrer na cruz do Calvário. E isso causou também um desapontamento. Lembra dos discípulos de Emaús? Estavam indo para casa, aparece lá Jesus entre eles, não reconheceram Jesus de imediato, era o domingo da ressurreição. E aí eles dizem, tu és estrangeiro aqui, que não sabes o que está acontecendo? Jesus, o Messias, tão aguardado, está morto. E acabou para nós. Nossos sonhos estão destruídos. Aí Jesus ali ouvindo tudo aquilo, né? Ah, é? Vamos para a Bíblia? E começou de novo a ensiná-los. Textos que eles já conheciam, mas tinham passado por alto. Aí, quando chega em casa, Jesus se revela, desaparece, e eles falam, não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos explicava as Escrituras? A mesma coisa aconteceu com os mileritas de 1844. Eles estudaram a Bíblia, mas não perceberam coisas que estavam ali na cara. Eles tinham idealizado a volta de Jesus, do jeito como eles queriam, na verdade. E aí, quando passa a data, a maioria vai embora, mas um punhadinho ficou firme, orando a Deus, pedindo luz e compreensão. Esse punhado recebeu a compreensão. Assim como um punhado de pessoas que ficou fiel a Jesus, porque a maioria debandou, entendeu o que aconteceu no Pentecostes de um modo muito especial. E com esse punhadinho de fiéis, Jesus fundou a igreja cristã. Com aquele punhadinho de fiéis do século XIX, Jesus fundou um movimento chamado Adventista, que depois veio a ser conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí vem o verso 11. Pode ler agora. Agora a gente autoriza. Depois de passar pelo desapontamento, verso 11. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha aqui, gente, que coisa linda, né? Eles ainda tinham uma missão, depois de passar pelo desapontamento. Pena que eles não entenderam muito bem esse verso 11. Talvez até
fosse diferente a experiência, se eles tivessem compreendido adequadamente, porque passado o desapontamento, eles deveriam continuar pregando, agora não só na América, não só na Inglaterra, mas a todo o planeta. Essa era a missão desse povo. Maravilhoso, né? Então, o capítulo 10, ele descreve a experiência do povo adventista. E se não for isso, eu não sei como é que eu poderia entender esse capítulo, né? Se você quiser mais detalhes, deixo como tarefa de casa você assistir a este vídeo no meu canal no YouTube. Procura no buscador do meu canal no YouTube lá, uma breve história do Adventismo. E nesse vídeo eu explico em mais de 1 hora esse assunto específico aqui da origem do movimento adventista, ok? Aí temos o capítulo 11, né? Capítulo 11, versos 3 a 13, eu vou resumir para vocês. Pode ser? Você conhece esse capítulo, né? Nem sempre ele é pregado por aí, nem sempre é explicado, mas é um capítulo fantástico também, né? E você vê que há uma batalha, o 10 e o 11. O 11 é uma reação do diabo ao que aconteceu no 10. No 10, verdades que estavam esquecidas na história, verdades que a reforma não trouxe, não foi completa, como a gente viu à noite, né? Tem nome de que vives, mas está morto, diz lá da Igreja da Reforma. Como o Santo Sábado, a mortalidade da alma, a reforma de saúde, o santuário celestial, verdades que Deus queria que fossem trazidas de volta à luz. Então o capítulo 10, ele fala de um movimento, de um povo que traz a verdade à luz. E o capítulo 11 descreve a reação do diabo a esse movimento. No capítulo 11 a gente vê 3 figuras de destaque. A primeira é a besta do abismo. Você sabe que o Apocalipse não traz só 2 bestas, né? A besta do mar e da terra. Tem também a besta do abismo. Essa besta do abismo é identificada simbolicamente com Sodoma e Egito. É interessante isso, porque Sodoma e Egito não era mais um império e Sodoma não existia mais. Então são símbolos usados para identificar a besta do abismo. E outros 2 personagens são as 2 testemunhas, que profetizam por 1260 anos vestidas de pano de saco. Espero que não seja muita informação de uma vez, assim, mas acho que está sendo mesmo, né? Se vire, se vire. Estou aqui partindo do pressuposto que vocês têm requisitos para acompanhar, né? Então, 1260 anos, essas testemunhas profetizam com pano de saco. Pano de saco representa humilhação, luto, momento complicado, difícil. As testemunhas são identificadas por Ellen White, mas nem precisaríamos dela para chegar a essa conclusão, porque elas são os 2 castiçais. Também está ligado a essas testemunhas o óleo, o azeite. Quem é a luz do mundo? Quem é a lâmpada para os nossos pés? A Bíblia. O texto fala também de um profeta que fez parar de chover e de outro que transformou água em sangue. Quem são esses profetas? Elias e Moisés. E quando fala Elias e Moisés, a gente lembra de quê? A forma como a Bíblia era conhecida nos tempos do Novo Testamento ali, né? Quando não havia ainda o Novo Testamento. A lei e os profetas. Moisés, a lei, os profetas, os demais, né? Então era a Bíblia. Em resumo, as 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. É dito no texto que a besta do abismo mata as testemunhas por um período. E elas ficam lá com o cadáver exposto na praça e as pessoas festejam, as pessoas ficam alegres porque as testemunhas incômodas estavam mortas. Resumindo, essa besta do abismo representa a Revolução Francesa, que foi a primeira vez na história que numa Assembleia Legislativa foi declarado que não há Deus. Foi um momento de ateísmo declarado, por isso a identificação com o Egito. O faraó disse para Moisés, quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus. A mesma atitude. E Sodoma, por quê? Foi um momento de muita perversão. Para vocês terem uma ideia, o casamento foi tratado como um contrato provisório nesse momento da história ali da Revolução Francesa. A pessoa casava, depois de alguns dias, se não gostou, rompia o contrato e partia para outra. A semana de 7 dias foi mudada para uma semana de 10 dias, porque eles não queriam nenhuma vinculação com a Bíblia. Note, 2 instituições edênicas foram atacadas na Revolução Francesa, o casamento e o sábado. Interessante, não? Além disso, um símbolo assim de uma tremenda blasfêmia foi o fato de que uma mulher, uma prostituta, foi entronizada como deusa da razão justamente na Catedral de Notre Dame. Olha a que ponto chegaram aqueles revolucionários.
Eles quiseram banir a religião cristã do país, da França. Não deu certo. Tiveram que voltar para a semana de 7 dias, as pessoas estavam adoecendo, né? E depois a besta do mar volta a ter o seu domínio também nessa região. A besta do abismo não existe mais, como tal, mas as ideias que nasceram lá continuam no nosso planeta. Todas as ideias revolucionárias, as ideias progressistas, anti-Bíblia, anti-Deus, ateístas, elas derivam da Revolução Francesa. A Revolução Comunista, ela bebe da Revolução Francesa. Todos os tipos de revoluções anticristãs, antibíblicas, são filhotes da Revolução Francesa. Mas a besta do mar é a besta preferida. E ela é religiosa. Ela vai suplantar a besta do abismo. Eu tenho até uma palestra em meu canal com o título Da besta do mar, da besta do abismo para a besta do mar. Muita gente fugindo da besta do abismo está caindo no colo da besta do mar, como se fosse a solução para a humanidade. Enfim, mas isso é tema para outro momento. Então isso aí é o capítulo 11, né? Uma reação ao movimento do capítulo 10. Deus desperta um povo com uma verdade preciosa da palavra de Deus, e aí o inimigo usa movimentos, pessoas, ideias para reagir à pregação da palavra de Deus. E aí nós temos algumas figuras, né? Charles Darwin, Allan Kardec, Karl Marx e outros, Nietzsche, também poderia colocar aí, próprio Freud, né? Que eram pensadores ateus, que ensinavam que a Bíblia ela não serve para nós. Karl Marx dizia, o ópio do povo. Nunca na história se viu uma reação tão grande assim contra a religião. Então nós temos uma batalha bem clara entre o capítulo 10 e o capítulo 11. Né? Uma reação à pregação de Deus. Vamos ler aqui esse texto na tela. Falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico, a fim de cativar a mente de toda pessoa que não estiver arraigada e fundamentada no pleno conhecimento dos sagrados princípios da palavra de Deus. Ellen White, manuscrito 94. Então aí está. Apocalipse 10 e 11 evidenciam uma batalha ideológica. Revolução Francesa, 1798, fim dos 1260 anos, 1854, grande desapontamento, e aí nós temos a pregação das 3 mensagens acontecendo no mundo e a pregação da contrafação também acontecendo no mundo, nesse exato momento. 2 tipos de ideias competindo em nosso planeta. Profetizado. Eu louvo a Deus porque a verdade da palavra de Deus me libertou de tudo isso. Porque eu também fui seguidor de Charles Darwin, eu fui darwinista, eu de alguma forma fui envolvido com ideias aí de parapsicologia em algum momento, então também o espiritualismo chegou perto da minha porta, e Karl Marx, porque eu era adepto da teologia da libertação. Então eu sei como essas ideias são perigosas, eu vivi isso. Eu estudei numa universidade federal quando era bem jovem, vi tudo isso lá dentro. É um conflito real, irmãos, e não é brincadeira. Por isso que precisamos tanto de ter comunhão com Cristo e com a palavra dele. Porque a Bíblia diz, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade não é uma ideia política, alguns tentaram comprar esse texto, né, levar para si, não tem nada a ver. A verdade é Jesus, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que liberta não é uma concepção política, a verdade que liberta é Cristo. Se eu não tiver Cristo na minha vida, eu posso ter até ideias corretas a respeito disso ou daquilo, mas eu não vou ser livre dos meus pecados, não vou ser livre da minha falta de sentido para a existência, porque a política é limitada, ideologias são limitadas, Jesus é que alimenta, Jesus é que liberta, Jesus é que nos dá sentido para viver. Então não esqueça, o texto está falando de Jesus. Conhecerão a verdade, que é Jesus, e ela os libertará. É esse Jesus que liberta. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, desanimados de tanto lutar, e eu lhes darei descanso. Mas ele diz mais, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave, e esse jugo é leve. Não tem jeito, na vida você vai ter que levar algum jugo. Jugo é aquela canga, né, que se coloca sobre os bois para conduzi-los. Satanás coloca um jugo pesadíssimo sobre nós. Mas Jesus também quer nos conduzir, mas ele diz, o meu jugo é leve. Quando você me amar de verdade, você vai ver que a minha condução é maravilhosa. Você vai dizer, Senhor, pode conduzir minha vida, porque eu sei que tu me amas,
que tu queres o meu bem, o meu melhor, a minha vida eterna. Então, eu me sujeito ao teu jugo e quero me libertar daquele jugo pesado. Isso é ser cristão. É isso que Deus quer trazer para nós, né? Libertação desses fardos, ok? Vamos para o próximo, tema 5. Eu disse para vocês que eu organizei em 8 blocos o Apocalipse, certo? Nós estamos avançando então nesses blocos, né? Se você perdeu algum deles, os anteriores estarão todos aqui no canal da igreja ou no meu canal também. Nós estamos agora indo para o 5º bloco do Apocalipse. À tarde teremos 3, os últimos. E se eu fosse você, eu não perdi a tarde. Porque nós vamos chegar ali no final glorioso do Apocalipse. Capítulos 20, 21, 22. É algo maravilhoso, emocionante. Então você não pode perder, tá bom? Combinado? Aqui nós temos então o bloco da mulher, do dragão e das bestas. O que é isso, pastor? Como é que eu entendo esse negócio? Vamos relembrar aqui a estrutura quiástica do Apocalipse? Vale a pena agora fazer uma recapitulação rápida. O Apocalipse tem essa estrutura literária chamada quiasma, em que no centro está o que é mais importante. Então a introdução ela é semelhante à conclusão, a parte 2 é semelhante à parte penúltima, a parte 3 semelhante à parte antepenúltima, assim vai até chegar no miolo. E o miolo é esse que vamos ver agora. Capítulo 11 já vimos. Vamos ver o 12 e o 13. E o 14 também. Eu falei que vai até umas 3, né? Então, 12, 13 e 14. O miolo do Apocalipse é o grande conflito e a vitória do povo de Deus. Tá? Então essa é a essência do livro. Deus deu esse livro para que o povo dele entendesse. A batalha vai ser feroz, as lutas serão intensas, mas vocês vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem do livro. Tá bom? Vamos ao texto? Apocalipse 12. 1 a 6. 12, 1 a 6. E aqui nós estamos, então, exatamente no meio do livro, né? Se formos dividi-lo em capítulos, né? 12. Pouquinho passando já do capítulo do meio, né? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. O dragão que se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. O mesmo período, perceba, em que as testemunhas do capítulo 11 tinham que profetizar vestidas de saco. Um período de perseguição. Nesse período de perseguição intensa, movida pela igreja romana, a igreja de Deus, o povo de Deus, estava escondido, no deserto, protegido. Tá? 1260 dias. Agora, versos 13 a 17. 13 a 17. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz um filho homem. Mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. E aí, onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que é exatamente 1260 dias ou anos, né? É o mesmo período. Então a serpente lançou da boca água, como um rio, atrás da mulher, a fim de fazer com que fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante, o remanescente, né, da descendência dela. Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos para a tela aqui, em forma de gráfico, para a gente entender melhor esse capítulo aí tão interessante. Então nós temos ali a mulher, uma mulher virtuosa, diferente da mulher de Apocalipse 17, que é uma prostituta. Há 2 mulheres que representam 2 povos no Apocalipse. Aliás, o Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Você tem o dragão e tem o cordeiro.
Você tem o povo de Deus e o povo que segue a besta. Você tem o selo de Deus e o selo da marca da besta. Você tem a mulher de branco, virtuosa, e a mulher, a prostituta de Apocalipse 17. São os contrastes, né? Aqui nós temos essa mulher que tem 12 estrelas na coroa, a lua debaixo dos pés e vestida de sol. Quem é o sol da justiça na Bíblia? Jesus. Então essa mulher, ela é virtuosa porque quem a cobre com seus méritos? Jesus. Ela está coberta pela justiça de Cristo. 12 estrelas, alguns associam com as 12 tribos, outros com os 12 apóstolos, ou seja, ela representa a igreja de Deus, o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É o povo de Deus ao longo da história. A lua debaixo dos pés, a lua reflete o sol, talvez possa ser o sistema do Antigo Testamento, né, do santuário, que refletia a obra de Cristo. Enfim, o fato é que essa mulher representa a igreja, o povo de Deus na história. E nós vemos aqui quatro fases de uma batalha, 4 batalhas bem específicas no capítulo 12. Dos versos 7 e 8 a gente vê uma batalha no céu. O dragão, ele começa o conflito. Satanás, Lúcifer, né? Começa o conflito no céu e ele é expulso de lá. E nessa rebelião, a gente sabe disso, ele leva infelizmente 1/3 dos anjos. Ok, vem para a terra. E aí a batalha, ela se transporta para cá, e nos versos 9 a 12 a gente vê o dragão indo contra Jesus, o menino que nasceu. Ele usou o Império Romano para isso, tentou matar Jesus. Ele usou o que pôde para tentar destruir Jesus. Não conseguiu. Aí ele se volta, porque Jesus foi para o céu, ele se volta contra a igreja. Versos 13 a 16. Ele usa o Império Romano de novo, depois usou a igreja romana, Inquisição, o que pôde para tentar destruir a igreja, o povo de Deus. Também não conseguiu, graças a Deus. E aí no verso 17 a gente vê a última fase dessa perseguição. Contra quem agora? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da descendência dela. Quem são esses que o diabo tanto odeia? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que em Apocalipse 19:10 é o espírito de profecia. Se você é odiado por Satanás, fique feliz. Você faz parte do povo de Deus. Se o diabo persegue você, se você tem suas lutas, claro, ninguém aqui é masoquista, né? Que bom, eu estou feliz porque eu estou sofrendo. Não é isso. Mas se lembre de que ninguém joga pedra em cachorro morto, né? O diabo está irado, está lutando contra o povo de Deus. Os que são dele já são deles, né? E o povo de Deus é esse aí. Os que guardam os mandamentos são fiéis à palavra. 1260 dias, anos, é igual a 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, mesmo período. O povo de Deus, nos últimos dias, tem que ter as mesmas características dessa mulher pura de Apocalipse 12. Eu quero fazer parte desse povo, e você? Quero continuar fazendo parte desse povo, né? Porque Deus ama esse povo. Deus tem um carinho especial por esse povo. Muito bem. Aí, eu não vou ler por causa do tempo, mas o que acontece no capítulo 13, que é mais conhecido do que o 12, geralmente? Porque ali estão as bestas famosas, a besta do mar, a besta da terra, a marca da besta, o decreto de morte, o decreto dominical, está tudo no capítulo 13. Mas o capítulo 13 é basicamente uma extensão do capítulo 12. João, inspirado por Deus, ele pega a 4ª batalha do capítulo 12 e amplia. Então pensa assim, você tem aqui no mesmo gráfico, batalha no céu, batalha contra Jesus, batalha contra a igreja e batalha contra o remanescente, parte 4. João pega isso e maximiza. Ele pega a parte 4 e amplia. É o capítulo 13. O capítulo 13 mostra as bestas do mar, papado. Não tenho tempo para detalhar isso, mas você deve saber, né, das características. A besta do mar é exatamente como a ponta pequena de Daniel 7:8. Blasfema contra Deus, persegue o povo de Deus, muda os tempos e a lei, e um monte de características que se encaixam perfeitamente nesse poder. E a besta do mar surge numa região densamente povoada, porque o mar representa povos, multidões, nações e línguas. E eu estou com dó de novo da nossa tradutora, porque eu não paro de falar. Força, irmã. Força, irmã. Besta da terra é o oposto de besta do mar, região pouco povoada. E nós entendemos como se aplicando, e não somos só nós, tá? Muitos protestantes entendem da mesma forma. Isaac Newton já entendia algumas coisas assim. A besta do mar representa os Estados Unidos da América, que surge numa região que não era tão povoada, é uma besta mais política, depois também religiosa, começa falando como um cordeiro, mas acaba falando como um dragão. É uma nação de liberdade religiosa,
de democracia, mas no fim das contas vai falar como um dragão quando se aliar à besta do mar e impor um decreto dominical. Tudo isso aqui eu espero que vocês já saibam, né? Ok, então capítulo 13 apresenta ali uma besta. Curiosamente, a besta do mar tem essas características aqui na tela. Olha só, ela tem características de um leopardo, patas de urso. Ela lembra um outro capítulo da Bíblia que traz um urso, um leopardo, um leão. Qual capítulo? Daniel 7. Olha que interessante. O texto, João, ele quer nos fazer lembrar de Daniel 7. Porque é lá que estão os reinos perseguidores e é lá que está a ponta pequena. O chifre pequeno que representa também o papado. Isso é muito interessante, né? Ele faz uma ponte direta com Daniel capítulo 7, para a gente não errar mesmo, né? E o resto do capítulo identifica o poder político que vai se aliar com essa besta religiosa para perseguir no final da história o povo de Deus. As duas bestas estarão juntas. Então, não nos iludamos, irmãos, né? Esquerda, direita, o que for, tudo está nas mãos do inimigo. Todos os sistemas deste mundo estão nas mãos do inimigo. A nossa esperança vem de onde, então? Se não vem da esquerda, não vem da direita, vem de onde? Do alto, vem do céu. O reino de Deus é a pedra que vem sem interferência de mãos humanas. Não é um reino humano, ok? O diabo, pensa nas marionetes lá, né? O diabo está controlando as cordinhas, de todas elas. A besta do abismo cumpriu o seu papel. Agora a besta do mar, que é a sua preferida, está aí fazendo das suas. Vai ter muito mais poder à medida que a ferida mortal vai sendo curada. Porque Apocalipse 13 fala que ela sofreu uma ferida mortal. Quando Berthier, o general de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI. Né? Então a ferida foi mortal, mas ela se recupera dessa ferida e vai sendo curada. Ainda não foi plenamente curada. Essa besta é a preferida de Satanás. E tem a besta da terra, que vai se aliar à besta do mar, dando a ela o seu poder. Emprestando a ela seus exércitos, o seu poderio bélico, a sua influência. E aí, no fim da história, vem lá a marca e tudo mais. Já bem pertinho do fim da história. Resumão para a prova, né? Mas aí chegamos ao capítulo 14. Eu não queria encerrar sem essa nota de esperança. Tá? Esqueça as bestas por um momento. Vamos para o 14. Capítulo 14, de 1 a 7. Eu quero que você também perceba uma coisa. O Apocalipse não é um livro linear, cronológico. Ele tem muitos avanços e recuos na história. Sabe aqueles filmes que você está assistindo e de repente vem uma inscrição assim, 10 anos antes, aí dá um salto na história, para trás, né? Depois, 20 anos depois, já viu isso? O Apocalipse é tipo assim. A comparação é essa. O João está vendo uma coisa, de repente ele para e ele fala, então eu vi. Quando ele fala vi ou ouvi, é um marcador temporal. Tá? Pode ser uma coisa sequencial ou pode ser uma coisa lá para trás ou para frente. Aqui é um caso de avanço para o futuro. Porque ele estava falando do quê até agora? Das bestas que estavam atuando na história. Né? Besta do abismo, lá no século XIX. Aí vem a besta da terra, a besta do mar. A besta do mar já é bem mais antiga, né? Ela já vem lá do passado mesmo, na antiguidade. Aí a besta da terra é mais para o tempo do fim, mas ainda não é o fim. Agora no 14 ele vai dar um salto lá para frente, porque Deus quer que você entenda isso. Porque se o capítulo 13 parasse por aqui, a gente ia para casa agora com depressão. Porque a besta mata. As bestas matam. Tem um decreto de morte também. Para aqueles que não receberem a marca da besta, para aqueles que não obedecerem às bestas, a perseguição vai ser bem terrível. Se eu parasse só no 13, a gente ia voltar triste para casa. Mas tem o 14. Louvado seja Deus. João vai dar um salto para o futuro. E ele diz assim, ó. Olhei e eis o Cordeiro. Ele estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, já sabemos quem eles são. Que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz no céu com o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas quando tocam suas harpas. Entoavam um cântico novo, disse do trono diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, diante do trono. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui mais um elemento que mostra que os 144 mil são simbólicos, né? Porque senão não iria nenhum casado para o céu. Só os castos, né? Mas não é assim. Mulher representa, partenoi, no grego, representa também igreja, ou ideias, ou crenças. Esses seres humanos aqui não se contaminaram com mentiras. Com as moabitas, né, que já vimos essa comparação. Eles seguem o Cordeiro, não ideias, não ideologias, não doutrinas falsas. Eles seguem o Cordeiro. Esse é o povo de Deus. E aqui João está vendo esse povo no céu já, você percebeu? Já estão na glória. São os que foram comprados dentre todos os povos, né? Não se achou mentira em sua boca, eles não têm mácula. Bom, aí João de novo pausa a narrativa dele e vai para o passado. Está vendo como tem avanços e recuos? Quando chega no verso 6, vi, pegou? Quando ele fala eu vi, ele está mudando o cenário. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Você conhece esse texto, as 3 mensagens angélicas. Olha o que João está fazendo aqui com a gente, nós os leitores, né? Ele narra a luta intensa de ideias, de crenças, de bestas contra o povo de Deus. Aí ele dá um salto para o futuro para dizer assim, ó, mas não se angustiem, porque isso aqui é a nossa promessa. É a promessa que nos foi dada. Nós vamos estar um dia com Deus, veremos a face de Deus na glória. Esse é o nosso futuro. Aí ele volta para o passado para dizer o que esse povo que estava no céu pregou enquanto aqui estava. Você conhece a mensagem? Temam a Deus e deem a Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica é um grito, é um clamor para que as pessoas voltem a adorar o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo. Aí vem a segunda e a terceira mensagem angélica, que são uma denúncia, né? Aqueles que adoram a besta, infelizmente terão um caminho, um destino triste. Então as 3 mensagens angélicas têm um anúncio e uma denúncia. O anúncio de que Deus é o Criador e que temos que adorá-lo. E a denúncia de que há um sistema errado, pecador, deturpado, que vai ser encerrado por Deus. Percebeu? Como é incrível, né? O capítulo 14, ele resolve a questão. Ele fala do que temos que pregar e fala de para onde estamos indo. E nos enche de esperança. Estas mensagens, as 3 mensagens angélicas, devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história e profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Olha o historicismo aqui, né? As que aconteceram e as que hão de acontecer. Conheceremos melhor essa mensagem no próximo estudo. Eu quero encerrar contando uma história para vocês. Alguns já conhecem. Porque o que a Bíblia quer que a gente entenda é que o conflito é verdadeiro. Não é uma história da carochinha, não é apenas papel e tinta. Assim que eu estava me convertendo, lá nos idos do século passado, jovem ainda, eu já conhecia boa parte dos estudos bíblicos, já tinha feito vários estudos bíblicos, mas eu estava ainda relutando, né? Passei por uma fase de, como muitos passam, né? De luta, será que eu devo ir? Será que eu aceito? Será que eu me rendo ou não? E uma ocasião, eu estava com amigos no cinema e uma de nossas amigas, ela ia para uma direção diferente da que a maioria iria e eu me dispus a levá-la em casa. Era tarde da noite, já não queria que ela fosse sozinha para casa. E ela foi me contando pelo caminho do que estava acontecendo na casa dela. De que o pai dela estava falando com a voz da avó que havia falecido, tinha uns comportamentos estranhos, e a família estava tentada a abandonar a igreja católica para ir para o espiritismo, para tentar encontrar respostas. E eu pensei, eu já sei o que está acontecendo com eles. Será que eu devo falar para ela? O que é pior, né? Dizer que não é um espírito da avó, mas é o diabo. Mas eu tinha que falar, eu conhecia a verdade. E eu comecei, note, eu não estava na igreja, eu ainda fazia coisas erradas, mas eu quis pregar para ela. Eu comecei a falar, olha, a Bíblia ensina assim, 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 cuidado, né? O que está acontecendo aí não é o que vocês estão pensando. E de repente, eu senti uma mão pesada sobre o meu peito e não conseguia mais respirar. Eu era jovem, tinha 18 anos, saudável, nunca tive nenhum problema respiratório. E de repente aquela mão pesada me pressionando e não deixando eu respirar e falar mais nada. Eu fiquei pálido. Era inverno, muito frio lá no sul.
Eu estava com um blazer de lã, me lembro até hoje, mas eu suava por baixo daquela roupa. Ela percebeu que eu estava passando mal. Quando chegamos em frente à casa dela, ela me convidou para entrar, para tomar água, para me refazer. Eu senti um pavor tão grande, como se algo naquela casa fosse me destruir. E eu disse, não, eu vou para casa, obrigado, mas eu vou embora. Eu fui apavorado para casa. Quando cheguei em casa, eu me recriminei, porque eu tinha escolhido morar no porão, sozinho. Estava apavorado em descer a escada sozinho ainda. Entrei no quarto, acendi a luz e caí de joelhos ali, chorando. Naquele momento eu entendi que o conflito é verdadeiro, é real. E eu pedi perdão para Deus pela minha falta de fé, porque eu estava relutando. O diabo deu um tiro no pé dele, porque aquilo me fez ver que o conflito é real. E pouco depois eu fui batizado. Me entreguei a Jesus de fato. Mas eu lembro que eu orei pedindo a Deus perdão, porque como eu podia querer pregar para outros algo que eu não estava vivendo ainda? Eu tinha entendido que o diabo podia me destruir com um estalar de dedos ali, tão poderoso que ele é. Mas Deus me preservou. Deus me salvou. E eu tomei a decisão finalmente, e foi a decisão mais importante da minha vida. Ao longo desses 30 anos de adventista, mais de 30 anos já vi muitas coisas. Né? E vocês também já devem ter visto muitas coisas, em estudos bíblicos, o conflito é real. Não é brincadeira. Não podemos levar a vida como se aquilo que está acontecendo é só o que nós vemos. Se pudéssemos abrir as cortinas agora, seria como aquele caso lá em que o servo do profeta, né? Ele de repente viu aqueles cavaleiros todos, aqueles anjos todos. Há um conflito real acontecendo nesse exato momento aqui. Pela sua salvação, pela sua mente. O tempo todo há anjos de Deus e anjos do mal lutando por nós. E a pergunta é, vamos nos render a quem? Vamos nos entregar a quem? Nesse conflito real. Deus espera que você se entregue a Ele, porque a única decisão sábia que nós podemos tomar é essa. No grande conflito, que a escolha que nós fazemos seja a escolha por Jesus. Né? E aí, eu encerro com esses textos que dizem o seguinte, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Submetam-se a Deus. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, está ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos e lutando também. Outro texto. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Amém. Que seja também essa nossa postura de amar a Cristo acima de tudo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim seremos vitoriosos contra o pecado, contra a perseguição, contra as bestas do Apocalipse, que são apenas instrumentos de Satanás. Nesse conflito, o desfecho já foi anunciado. Veremos isso à tarde. E eu espero que todos nós aqui participemos do lado vitorioso. Você quer vencer com Jesus também? Eu quero. Eu quero estar com Jesus para todo sempre. E essa escolha começa aqui agora. O Apocalipse é um livro maravilhoso. Ele é Deus abrindo a cortina e mostrando os bastidores do que está acontecendo. Sem Deus nós somos nada. Com Deus tudo podemos. Vamos encerrar com uma oração? Convido vocês a ficarem em pé. Lembrando que às 4h temos um encontro marcado aqui na igreja. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o livro do Apocalipse foi escrito e chegou até nós. Obrigado pelas revelações que encontramos ali, pela esperança que nós temos nessas páginas, e porque sabemos que no fim da história, o Cordeiro será vencedor, e aqueles que andaram com ele também vencerão. Ajuda-nos, Senhor, a pertencer a esse povo remanescente, a permanecer com esse povo, a ser parte desse povo, para que nós também sejamos vencedores. Dá-nos forças para prosseguir, não sabemos quanto tempo ainda temos neste planeta, enquanto aqui estivermos, que nós preguemos com toda a nossa força as mensagens angélicas que Tu deixaste para este tempo. Aproveitemos toda a oportunidade de falar do Teu amor e da salvação. Obrigado, Pai, por todas as Tuas bênçãos. Despede-nos agora com a Tua presença e a Tua paz no nosso coração e traze-nos de volta aqui às 4h da tarde,
para mais um estudo da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.